Processo de globalização. A globalização é um crescente processo de interligação cultural, econômica e social entre diferentes povos e países. Um de seus períodos de maior intensidade foram durante a Primeira e a Segunda Revolução Industrial. No século XX, após a Segunda Guerra Mundial, devido às demandas do capitalismo e aos altos investimentos em tecnologia, acabaram culminando na Terceira Revolução Industrial, iniciando assim a era da globalização. As características da globalização. Como principais características, podemos citar a internacionalização de produção, onde ocorre a separação entre a criação de um produto e sua produção. Um exemplo é a empresa Nike, que foi uma das primeiras a internacionalizar a produção. Desde o fim do século XIX, já existiam empresas transnacionais, com negócios em diferentes partes do mundo. Com os investimentos da reconstrução europeia no pós-guerra, elas começaram a se multiplicar, mas foi com as medidas econômicas liberalizantes dos anos 1970 que elas conseguiram encontrar campos fértil ideal para difusão pelo mundo. Outra característica é informações transmitidas em tempo real, onde a globalização da economia foi acompanhada por uma revolução nas comunicações. Informações transmitidas em tempo real passaram a interligar empresas e cidadãos do mundo inteiro, graças às transmissões em rede, sendo a maior delas a internet. Com o fim da ordem mundial bipolarizada, dizia-se que passaríamos a viver em uma ordem mundial unipolar, centrada em uma única superpotência, os Estados Unidos. Mas isso não aconteceu, com o crescimento quase constante do Japão e mais recentemente da China e do BRICS. Formaram-se outros polos de poder, de modo que vivemos hoje em uma ordem mundial multipolarizada. Esse crescimento extraordinário deveu-se ao ênfase que o país deu às exportações, oferecendo mercadorias de qualidade e preços competitivos. Os japoneses tomaram a decisão de consumir apenas o necessário, e com isso possibilitou a poupança interna e o fato do país apenas importar produtos indispensáveis, como petróleo, papel vegetal e matérias-primas. E alguns analistas viram isso como um milagre do Japão. Na década de 1990, o Japão passou por uma crise econômica, marcada pela queda das exportações, do consumo interno, aumento do desemprego, que em 2002 era de 5,7%, uma taxa considerada pelo país. Ao mesmo tempo, sucessivos parceiros estimulou a economia apresentada nas últimas décadas, com aumento considerável pública, uma das mais altas dos países desenvolvidos, atingindo 245% do PIB. Apesar desse quadro recessivo, o Japão é a terceira potência econômica mundial. E o Japão tem a taxa menor de mortalidade infantil e é uma das expectativas de vida ao nascer mais alta do mundo. Vou falar sobre a decolagem do Japão. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi ocupado por tropas estadunidenses sob o comando do general Douglas MacArthur, que por quase 7 anos foi a autoridade máxima no país. Durante esse tempo, os estadunidenses eles elaboraram um projeto de constituição que o parlamento japonês aprovou e está em vigor até hoje. E o governo dos Estados Unidos, por sua vez, investiu na reconstrução do Japão a fim de afastar o país da influência comunista. E em apenas 10 anos, de 1947 a 1957, o Japão passou da fase de reconstrução para a expansão. E entre 1951 a 1973, a taxa econômica japonesa foi de 10%. E na década seguinte, o país continuou crescendo na indústria de produtos exóticos, eletrônicos, navios, máquinas, entre outros. Vou falar sobre a força da China. Com a morte de Mao Tse, em 1976, o poder passou às mãos do grupo de Dema, que deu uma guinada na história chinesa. Com a política das 4 modificações da agricultura, da indústria, das ciências e da tecnologia, e da defesa militar. Além dessas reformas, o governo chinês implantou também uma abertura econômica planejada. Criou zonas econômicas especiais, áreas abertas a empresas e inversões estrangeiras. Concedeu isenções fiscais a empresas estrangeiras, filiais da ZES, prometeu a construção de grandes obras políticas de infraestrutura, estradas, rotas e rodovias, ferrovias. Incentivou a criação de pequenas empresas privadas. Seguintes, a China cresceu em média 9,5% ao ano. Os principais fatores são investimentos estrangeiros em empresas internacionais que montaram filiais na China pela mão de obra farta e barata,
isenção de impostos para matérias-primas, infraestrutura adequada, política industrial com incentivos fiscais, ênfase no mercado internacional, entrada na Organização Mundial do Comércio em 2001, incentivos nas exportações, disponibilidade do capital e de mão de obra qualificada, investimento na educação para a formação profissional e jornada de trabalho 7 dias por semana e 15 dias de férias por ano. Somados foram os principais responsáveis pelo aumento da competitividade e pelo crescimento nas últimas décadas. Em 2015, o PIB chinês foi de 6,9%, o mais abaixo em 25 anos, resultado da crise econômica que atingiu com força também os Estados Unidos e a Europa. Mas o país continua enfrentando graves problemas em outras áreas, como a existência de 150 milhões de pessoas vivendo na pobreza, altos índices de poluição no ar, baixos salários e regime de partido único, falta de liberdade de expressão, entre outros.